Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à primeira aula do curso Tópicos de Matemática Elementar. Eu sou a professora Fabiana e preparei esse curso com muito carinho para ajudar você que está entrando em um curso de Ciências Exatas ou Engenharia ou que já está cursando um desses cursos. Nesta aula, nós vamos revisar conteúdos da matemática básica que são fundamentais para você ter um bom desempenho nas disciplinas que você vai estudar aí no seu curso. Nesta aula 1, nós vamos estudar os conjuntos numéricos, os símbolos lógicos e quantificadores e os intervalos reais. Estes tópicos eles são extremamente importantes e vão dar aí a base necessária para conteúdos que virão pela frente. Então vamos lá. Vamos começar então com os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que iremos revisar é o conjunto dos números naturais. O símbolo dele é n, composto pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, são números usados para contagem. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Ele é denotado pela letra Z maiúsculo e é formado, além dos números naturais, nós temos também os seus opostos. Então, nós teremos -1, -2, -3, -4. Então, é um conjunto que inclui os números naturais e seus opostos. Nesse diagrama, nós temos a representação aqui dos números naturais e dos números inteiros, mostrando que os números naturais fazem parte do conjunto dos números inteiros. Nosso próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O símbolo dele é a letra Q maiúsculo e ele é formado por elementos do tipo A sobre B, tal que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. B não pode ser zero porque ele faz parte do denominador desta fração. A sobre B representa uma fração. Então, este conjunto é um conjunto de inteiros e também de frações. Quando B for igual a 1, nós vamos ter aqui neste conjunto todos os números inteiros. Nosso próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. O símbolo dele é a letra I maiúsculo e ele é um conjunto de números decimais infinitos que não são periódicos e que também não podem ser expressos como fração. Nessa representação, nós podemos ver aqui os números naturais dentro dos inteiros, que por sua vez estão dentro dos números racionais. E aqui ao lado nós temos os números inteiros. Aqui dá para perceber que nós não temos nenhum compartilhamento entre os irracionais e os racionais. Não tem elemento comum entre eles. Ou o número é irracional, ou ele é racional. Em seguida, nós temos o conjunto dos números reais. O símbolo dele é a letra R, e nesse conjunto nós teremos os números racionais e números irracionais. O último conjunto que teremos é o conjunto dos números complexos. Os números complexos, eles são representados com a letra C e são números da forma x mais yi, onde x e y são números reais e este i que aparece aqui na notação tem a propriedade que i ao quadrado é igual a -1, ou seja, i é raiz de -1. I denota a unidade imaginária, x denota a parte real e y denota a parte complexa. Neste primeiro diagrama, nesse primeiro gráfico, nós temos aqui a representação dos números reais. Os números reais, este conjunto é composto por todos os números irracionais, junto com todos os números racionais.
E aqui ao lado nós temos os números complexos, que envolve todos os números reais e números que são apenas complexos. Os números que são apenas complexos serão aqueles que têm a letra i. Quando a y for igual a zero, o número complexo terá apenas a parte real, que vai ser formada por esse conjunto aqui, formado por i e q, que é o conjunto dos números reais. Quando o número tiver a unidade imaginária, ele vai estar aqui nesta outra parte que não faz nenhum compartilhamento com os números reais. Então, esses são os conjuntos numéricos que nós temos. Agora, vamos ver um pouquinho sobre relações e operações entre conjuntos. Existem símbolos especiais que nos ajudam a expressar como dois conjuntos se relacionam. O primeiro que nós vamos ver aqui é o está contido. Então, essa expressão matemática que nós estamos vendo aqui em destaque, nós vamos ler da seguinte maneira: o conjunto A está contido no conjunto B. Isso quer dizer que todos os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B. Como exemplo, nosso primeiro exemplo, nós vamos usar esta imagem para que vocês possam observar cada alternativa dessa. Então, olha só, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todos os elementos dos números naturais fazem parte também do conjunto dos números inteiros. Na letra B, nós temos o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, porque todos os elementos inteiros são também elementos dos números racionais. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais, porque todos os números racionais, que são as frações, né, os inteiros, os naturais, está contido dentro aqui do conjunto dos números reais, que é esse retângulo maior. E, por último, o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Os irracionais estão aqui e os reais é o retângulo maior. A segunda relação entre conjuntos é o não está contido. Então, nessa expressão em destaque, a leitura será: o conjunto A não está contido no conjunto B. Ou seja, existe algum elemento, pelo menos um elemento no A, que não está no conjunto B. Usando esta imagem como exemplo, nós podemos afirmar o seguinte: o conjunto Z não está contido no conjunto dos naturais. Aqui nós temos vários números negativos, né, que não fazem parte dos naturais. O conjunto dos racionais não está contido no conjunto dos inteiros. Aqui nós temos várias frações que não são números inteiros. O conjunto dos racionais não está contido no conjunto dos irracionais. Os racionais são números que podem ser escritos como frações, e os irracionais são decimais infinitos não periódicos que não podem ser escritos como frações. Os números irracionais não está contido nos inteiros, não está contido nos racionais, porque aqui nós temos os números decimais infinitos que não podem ser escritos como frações, e aqui os racionais devem ser escritos como frações. E aqui, neste exemplo, nós temos este conjunto formado por 2, 3, 4 e 5, que não está contido no conjunto 1, 2, 3. Nós temos aqui elementos, o 4 e o 5, que não fazem parte do conjunto 1, 2, 3. A próxima relação que nós temos é o contém. Então, essa expressão matemática em destaque vai ser lida da seguinte maneira: o conjunto B contém o conjunto A. Isso quer dizer que todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Olha só os exemplos que nós listamos aqui. O conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais, porque todos os naturais estão dentro dos inteiros.
O conjunto dos racionais contém os inteiros, porque todos os números inteiros estão dentro aqui do conjunto dos números racionais. Os reais contêm os irracionais. Os reais é o retângulo maior, né? Os irracionais é essa parte. Os reais contêm os racionais. Os racionais está aqui e os reais é o retângulo maior. E este conjunto formado pelo 1, 2, 3, 4 contém o conjunto formado pelo 1, 2. Então, agora nós vamos falar sobre operações. Até então a gente estava falando das relações entre conjuntos, que são símbolos usados para expressar como dois conjuntos se relacionam. Agora faremos operações entre os conjuntos. A primeira operação é a operação de união. Então, esta relação nós vamos ler da seguinte forma: essa expressão em destaque será lida o conjunto A união com o conjunto B. Esta operação vai dar origem a um novo conjunto que será formado por todos os elementos de A e todos os elementos de B. Vejam aqui alguns exemplos. O conjunto dos racionais unido com o conjunto dos inteiros vai ser igual ao conjunto dos racionais. Aqui está os racionais, que é esse retângulo, e os inteiros é este quadradinho menor. Aqui nós temos este quadrado e aqui um quadrado menor. Então, a união dos dois vai ser o próprio conjunto Q. A união dos irracionais com os racionais vai ser esse retângulo aqui, que é o conjunto dos números reais. E aqui alguns exemplos numéricos. O conjunto formado por menos 1, 0, 1, unido com o menos 1, 0, 1, ou seja, unido com ele mesmo, vai dar ele mesmo, menos 1, 0, 1. E a união do conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, unido com o conjunto dos elementos 3, 4, vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4. Conjunto formado por esses elementos, 1, 2, 3, 4. A próxima operação que nós temos é da interseção. Então, essa expressão matemática em destaque vai ser lida o conjunto A interseção com o conjunto B. Vai dar origem a um novo conjunto que é formado apenas por elementos que estão tanto em A quanto em B. Vejam aqui alguns exemplos. O conjunto dos inteiros, interseção com os naturais, inteiros, interseção com naturais, será apenas os naturais, porque é o conjunto que serão os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Na letra B, nós temos os racionais interseção com inteiros, dando como resposta o conjunto dos inteiros, porque o conjunto dos inteiros vão ter os números que fazem parte tanto de Q como de Z. Na letra C, nós temos os reais interseção com os racionais, que vai ser igual aos racionais. Os reais é o retângulo maior, interseção com os racionais será apenas os racionais. Olhando os irracionais, interseção com os racionais, nós teremos um conjunto vazio, porque nós falamos ali atrás que eles não têm elementos em comum, né? E por último, aqui na letra E, nós temos o conjunto formado pelos elementos 2, 3, 4, interseção com 3, 4, 5, que tem em comum os números 3 e 4. Então, nós vamos ter aqui de resposta um conjunto formado pelo 3 e pelo 4. Uma outra operação que nós temos é o complementar. O complementar, nós vamos denotar A elevado a C, ou então especificar qual é o conjunto universo, que nós estamos chamando aqui de U, que é um conjunto maior, e nós falamos, para denotar o complementar de A, nós vamos escrever U barra A. Então, o complementar de A, ou a diferença entre o universo e o conjunto A,
vai ser o conjunto formado pelos elementos que estão no conjunto universo, mas que não estão em A. Vamos ver aqui um exemplo. Nós vamos considerar o nosso conjunto universo sendo os reais, que é representado por esse retângulo maior, que é I união com Q, né? Então, quem é o complementar de Q? Serão os elementos que estão nos reais menos o Q, que vai ser apenas os elementos irracionais. E quem é o complementar dos irracionais? Serão elementos dos reais menos irracionais, que serão apenas os elementos racionais. E aqui um exemplo com um conjunto em particular. Qual é o complementar do conjunto menos 1, 0, 1? Será os reais menos o conjunto menos 1, 0, 1. Bom, dando continuação, vamos ver agora relações entre elemento e conjunto. Então, olha só, nessa expressão em destaque, ela será lida da seguinte maneira: o elemento X pertence ao conjunto A. Olha o símbolo que nós estamos usando aqui, o pertence, é esse símbolo. Então, vejam aqui alguns exemplos. 5 sobre 2, 5 meios, que é igual a 2,5, pertence ao conjunto dos números racionais. Aqui eu coloquei um pontinho, mas pode ser uma vírgula. Pertence ao conjunto dos racionais. Eu podia também escrever que pertence ao conjunto dos reais, né? E também posso falar que pertence ao conjunto dos complexos. Esse número aqui, ó, raiz de 2. Quando você colocar aí na sua calculadora raiz de 2, você vai perceber que é um número decimal infinito que não tem um período de repetição. Ele é um número irracional. O raiz de 2, o raiz de 5, o raiz de 7, são todos números irracionais. Então, ele pertence ao conjunto I. Eu podia falar também que pertence aos reais, né? Agora, esse número aqui, ó, raiz de menos 1, ele é exatamente por definição que nós vimos lá no início da aula, a unidade imaginária, né? Ele é um número complexo. Então, eu tenho que falar que ele pertence aos complexos. Eu não posso falar que ele pertence aos reais, né? Não pertence. Aqui nós temos o número π, que também é um exemplo, é um número importante na matemática e é um número irracional. E ele também é real. Então, aqui o exemplo que a gente colocou é que π é um número real. Real, que é esse conjunto aqui, esse retângulo que é formado por I e Q, né? A próxima relação entre elemento e conjunto que nós temos é o símbolo não pertence. Então, essa expressão que está em destaque aqui, nós vamos ler da seguinte maneira. X não pertence ao conjunto A. E aqui nós temos alguns exemplos. Olha só, a fração 3/5 não pertence aos irracionais. Os irracionais, eles não podem ser, eles não são representados como fração. Não existe nenhuma fração que representa os números irracionais. O número raiz de 2, ele é um número irracional também, então eu tenho que falar que ele não pertence aos racionais. O número que tem unidade imaginária, olha só, menos 1 mais 2i, ele não pode ser real, então esse número aqui não pertence aos reais. O número raiz de menos 9, né? Nós temos aqui a raiz de radicando negativo, raiz de índice par, nós vamos ver em aulas lá na frente, que esse número aqui não existe a raiz quadrada do menos 9, mas não, ele existe onde? Nos reais. Então, ele não pertence aos reais, ele é um número complexo. Continuando com as relações entre elementos e conjuntos, nós vamos ver agora alguns exemplos de conjuntos numéricos que são definidos por propriedades. Para isso, nós vamos usar o símbolo que é uma barra vertical ou um ponto e vírgula, que é lido como tal que. Então, esse símbolo, ele é utilizado em contextos de conjunto, geralmente dentro de chaves. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro conjunto que eu quero mostrar para vocês é o conjunto A, que é o conjunto dos números naturais pares. Olha só como que a gente vai descrever esse conjunto. São valores numéricos x, pertencendo aos naturais,
tal que x é igual a 2n para n pertencendo aos naturais. Então, a barra tal que está aqui, ó, mostrando que para o elemento x estar no conjunto, tem uma condição que deve ser atendida. O segundo conjunto, conjunto B, é o conjunto dos números naturais ímpares. Olha só, x pertence aos naturais, tal que x é igual a 2n mais 1, para n pertencendo aos naturais. Aqui o tal que está sendo representado com ponto e vírgula. É mais comum a gente observar em livros a barra, mas eu quis mostrar também que o tal que representado em ponto e vírgula também está correto e pode ser utilizado. O próximo conjunto é conjunto dos números naturais não nulos. Este asterisco, escrito aqui como se fosse uma potência acima, ele vai indicar que o zero não faz parte do conjunto. Nós vamos ler da seguinte maneira, o conjunto x pertence aos naturais, tal que x é maior do que zero. Outra forma de escrever esse conjunto é assim, x pertence aos naturais, tal que x é diferente de zero. Na letra D, nós temos o conjunto dos números reais não nulos. Aqui nós temos o símbolo dos reais com o asterisco. A gente pode descrever, aqui eu tentei descrever para vocês da seguinte maneira. X pertence aos reais, tal que x é menor do que zero ou x é maior do que zero. Outra maneira de escrever, que é bem mais resumida, compacta, é x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Continuando ainda com os exemplos, a letra E, nós temos o conjunto dos números reais não negativos. Olha só como que é a anotação. É o símbolo dos reais, e aqui, ó, subscrito, nós temos o sinalzinho de mais, o sinal positivo. Observem que aqui não existe o asterisco, então o zero faz parte do conjunto. Como o zero não é positivo nem negativo, então nós não vamos falar conjunto dos números reais positivos, porque o zero está aqui. Os únicos números que não estão aqui são os negativos. Por isso que o nome dele é reais não negativos. Já nesse próximo conjunto da letra F, nós temos o asterisco, olha, conjunto dos números reais positivos. Nós temos o asterisco e temos o sinalzinho de mais, sinal positivo. São os elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior que zero. Então, aqui, como existem apenas os positivos, o zero não está, nós podemos falar números reais positivos. E nós temos os conjuntos equivalentes aos anteriores para o negativo. Olha só, conjunto dos reais não positivos. É o símbolo dos reais com o sinal negativo. São os elementos reais, tal que x é menor ou igual a zero. Então, aqui o zero está, porque nós temos esse sinalzinho de igualdade aqui, né? E todo x menor que zero, que são os negativos. Só não estão os positivos, então, conjunto dos reais não positivos. E o último exemplo é o conjunto dos reais negativos, que nós vamos ter o símbolo dos reais, o asterisco para tirar o zero e o menos para indicar que são apenas os negativos. E aqui a descrição do conjunto é x pertence aos reais, tal que é a condição, x é menor que zero. Bom, e a última informação desse tópico é o conjunto vazio. O conjunto que não possui elemento algum será chamado conjunto vazio e será denotado com zero cortado. Nós vimos esse símbolo ali atrás, né, na interseção de i com q. Então, olha só, irracionais, conjunto dos irracionais, interseção com conjunto dos racionais é vazio, porque não existe elemento comum entre esses dois conjuntos. Aqui nós temos
o conjunto dos reais negativos sem o zero, né? Dos reais negativos, interseção com os naturais, é vazio, porque aqui nós estamos tirando o zero dos reais, né? Então, estamos considerando apenas os negativos, né? Então, não vai ter nada, nenhum elemento comum entre esses dois conjuntos. Na letra C, nós temos um conjunto formado por raiz de 3, 3 quintos e 1 meio. Interseção com os números inteiros. Os inteiros são aqueles negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Né? Não há também elementos comuns entre esses conjuntos, então a resposta é vazio. E na letra D, nós temos o conjunto formado por x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é igual a menos 1. Então, olha só, aqui nessa expressão, x ao quadrado é igual a menos 1, se a gente for tentar resolver aqui o x, a gente vai colocar, né, x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. E esse número aqui não pertence aos reais, né? Então, quer dizer, ó, e aqui a condição para esse conjunto é x pertencer aos reais e satisfazer esta parte aqui. Então, não vai ter nenhum elemento que satisfaz isso. Então, nós vamos ter aqui como resposta o conjunto vazio. Bom, nosso último tópico desta aula é símbolos lógicos e quantificadores. Nós vamos começar pelos símbolos lógicos. O primeiro deles é o implica, ou se então. Essa expressão aqui, que está em destaque, nós vamos ler da seguinte maneira: se A, então B. Podemos ler também A implica em B, onde A e B aqui são proposições. Proposições são sentenças que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Vejam aqui alguns exemplos. X ao quadrado é igual a 9. Isso implica que x é igual a mais ou menos 3. Aqui, do lado esquerdo, nós temos uma expressão que é verdadeira e nós vamos, aqui do lado direito, escrever outra expressão que também é verdadeira. Esse símbolo de implica, a gente usa muito para resolver equações, para fazer de uma passagem para outra. Então, a gente vai conectar as passagens com o símbolo implica. É com essa intenção que eu coloquei esse símbolo aqui. Vejam aqui em outra situação. X sobre 2 é igual a 5. Isso implica que x é igual a 10. O 2 vai multiplicar aqui, nós vamos ver os detalhes das operações depois, tá? Então, esse símbolo aqui significa implica, ou então, se então. Se x ao quadrado é igual a 9, então x é igual a mais ou menos 3. Outro símbolo lógico que nós usamos muito na matemática é o se somente se, que é essa setinha aqui com duas pontas. Esta expressão em destaque, a gente lê da seguinte forma: A, se, somente se, B. Aqui, ambas as proposições são verdadeiras ou ambas são falsas. Nesta expressão A, se, somente se, B, está implícito duas afirmações. A implica em B e também B implica em A. A gente fala que é a ida e a volta. Vejam só aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. X é igual a 2. Se somente se, x ao cubo é igual a 8. Eu posso falar também x ao cubo é igual a 8. Se somente se, x é igual a 2. Nessa afirmação aqui, nessa expressão, a gente pode ler tanto a ida como a volta, podem ser afirmadas. X é igual a 2, isso implica que x ao cubo é igual a 8. E eu posso afirmar também que, por outro lado, né, x ao cubo é igual a 8 vai implicar que o x é igual a 2. Veja aqui na letra B. X pertence aos racionais. Se, somente se, x é igual a P sobre Q, com P e Q inteiros e Q diferente de zero. Nessa sentença, a gente tem
x pertence aos racionais. Isso implica que o x é uma fração p sobre q, tal que p e q pertencem aos inteiros e q é diferente de zero. E por outro lado, nós também podemos falar aqui, começando aqui pelo lado direito, que x é igual a p sobre q com p e q inteiro, tal que q é diferente de zero, então isso implica que x é um número racional. Vale tanto a ida como a volta, certo? Bom, para terminar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre os quantificadores. Na matemática, quando fazemos afirmações sobre elementos de um conjunto, nós usaremos símbolos que são chamados de quantificadores. O primeiro deles é o para todo, que é esse símbolozinho que parece um A de cabeça para baixo. Então, ele se chama para todo. Essa sentença em destaque, nós vamos ler da seguinte maneira: para todo elemento A pertencente ao conjunto A. Vai indicar que uma sentença é verdadeira para todos os elementos do conjunto considerado. Veja aqui alguns exemplos. Para todo x pertencente aos naturais, x é maior ou igual a zero. Significa que todo número natural é maior ou igual a zero. Outro exemplo. Para todo x pertencente aos reais, menos x pertence aos reais. Significa que para todo x pertencente aos reais, existe o oposto desse número, que também é um número real. O oposto de todo número real é também real. O segundo quantificador que nós vamos ver aqui é o existe. Existe é esse símbolo, esse primeiro símbolo que está aqui em destaque. A sentença toda em destaque, nós vamos ler assim: existe pelo menos um elemento A pertencente ao conjunto A. Existe A pertencendo ao conjunto A. Vamos ver aqui alguns exemplos. Existe x pertencente aos naturais, tal que x é maior ou igual a zero. Então, quer dizer, aqui eu escrevi a sentença para vocês, ó. Existe pelo menos um x natural que é maior ou igual a zero. Esta outra sentença, aqui é a letra B. Existe x pertencente ao conjunto x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é igual a 4. Então, aqui está a explicação dessa sentença. Existe pelo menos um número real que tem o quadrado igual a 4. Nós vamos ter dois números, né? O menos 2 e o 2. O próximo quantificador é o existe um único. Existe um único é o símbolo de existe seguido de um ponto de exclamação. Essa sentença aqui em destaque, nós vamos ler: existe um único elemento A no conjunto A. Veja aqui alguns exemplos. Existe um único x pertencente ao seguinte conjunto: x pertence aos naturais, tal que x ao quadrado é igual a 4. Se fosse nos reais, a gente teria o menos 2 e o 2, né, nesse conjunto, mas como é só nos naturais, vai ser apenas o número 2 como resposta desse conjunto aqui, pertencendo a esse conjunto. Então, existe um único x. E a letra B, existe um único x pertencente aos naturais em interseção com R-. O R- são os números reais negativo, incluindo o zero, né? Então, a única coisa que vai ter de comum entre esses dois conjuntos é o número zero. E o nosso último quantificador é o não existe. Então, essa sentença aqui será: não existe elemento A no conjunto A, ou não existe elemento no conjunto A. Mas a gente vai ler: não existe A pertencente a A. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, letra A. Não existe x pertencente ao conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado é menos 9. Então, se a gente fosse resolver essa equação aqui, considerando apenas o conjunto dos números reais, não vai ter solução, né? Que vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de menos 9, e não existe raiz de menos 9 no conjunto dos reais.
E essa letra B, não existe x pertencente a racionais em interseção com irracionais. Então, não vai ter elemento algum aqui nessa interseção. E aí, tudo bem? Está acompanhando até aqui? Nós chegamos no nosso último tópico, que é intervalos reais. Antes de falar dos intervalos, nós vamos falar do conjunto dos reais e sua representação, porque é importante eu chamar a atenção para você que o conjunto dos inteiros, por exemplo, é diferente do conjunto dos reais. Aqui no conjunto dos inteiros, a gente consegue listar os elementos, por exemplo, -2, -1, 0, 1, 2. Já no conjunto dos reais, isso não acontece, nós não conseguimos listar dessa forma. Por exemplo, entre dois números, entre o A e o B, existem infinitos números reais. Vamos imaginar que esse A é 2 e o B é 3. Então, entre 2 e 3 existem infinitos números reais. Então, dessa forma, a gente utiliza uma reta contínua para representar o conjunto dos números reais. E os seus subconjuntos vão ser os intervalos. Então, os intervalos reais são os subconjuntos do conjunto dos números reais. Nós temos aqui uma tabela que mostra os principais intervalos reais com sua notação e a sua definição em forma de conjunto. É importante a gente chamar a atenção que os intervalos reais, eles são utilizados para a gente representar todos os elementos que estão entre dois extremos. No caso aqui, nós estamos usando as letras A e B como as extremidades deste intervalo. Nas notações que nós podemos observar aqui, existe colchetes e existe parênteses. O colchete vai ser utilizado sempre que o valor extremo está incluído no intervalo. E o parêntese será utilizado sempre que o extremo não estiver incluído no intervalo. Então, nos diversos exemplos que nós temos aqui, neste primeiro intervalo A e B, tanto o A como o B estão incluídos no intervalo. O intervalo vai do A até o B. Já no segundo exemplo, o A não está incluído no intervalo, mas o B está. Vamos falar detalhadamente sobre cada um deles. O primeiro intervalo é composto por números reais, tal que x, números reais x, tal que x é maior ou igual a e menor ou igual a b. Essa aqui é uma representação em forma de conjunto. A notação compacta, em forma de intervalo, é o intervalo fechado em A e fechado em B. Aí a gente usou colchete. E aqui a representação geométrica. Na reta real, nós vamos ter todos os números de A até B. Aí você vai preencher, colocar as bolinhas fechadas no A e no B, e vai preencher aqui tudo que está entre A e B. O segundo intervalo, ele é aberto em A e fechado em B. É escrito em forma de conjunto da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Note que aqui no A nós não temos a igualdade, no B tem. Então, no A é parêntese, no B é colchete. Na representação geométrica, no A é bolinha aberta e no B é bolinha fechada. O próximo intervalo é o intervalo fechado em A e aberto em B. Em forma de conjunto, ele é escrito da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a e menor que b. Igualdade aqui no A, porque nós estamos aqui com colchete no A. E aqui nós não temos a igualdade no B, porque aqui nós temos parêntese. Geometricamente, nós temos a bolinha fechada no A, quer dizer que o ponto A está incluído no intervalo, e aqui o ponto B não está incluído no intervalo. O próximo intervalo é aberto tanto em A como em B. Em conjunto, você vai escrever x pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. Geometricamente, você vai ter aqui a representação com a bolinha aberta tanto em A como em B. Em A e B, bolinha aberta.
O próximo conjunto está fechado em B e à esquerda está escrito menos infinito. O que significa isso? Ele é ilimitado à esquerda. Então, olha só, é x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a B. Geometricamente, nós vamos ter o ponto B com a bolinha fechada e você vai marcar tudo que está à esquerda de B. O próximo intervalo, ele é aberto em B e ilimitado à esquerda. A notação em conjunto é x pertence aos reais, tal que x é menor que B. A representação geométrica é parecida com a de cima, com a anterior, só que no ponto B a bolinha é aberta, porque aqui nós estamos com parêntese mostrando que o B não faz parte do intervalo. O próximo intervalo é fechado em A, e aqui à direita está escrito infinito, podia ser mais infinito também. Significa o quê? Que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A, ele é ilimitado à direita. Ilimitado à esquerda pelo A. A bolinha é fechada no A e vai ser composto por todos os números que estão depois do A, incluindo o próprio A. O último intervalo ele é aberto no A e à direita nós temos o infinito ou mais infinito. Podia também estar escrito mais infinito, certo? Também é uma notação que é válida. É composto pelos valores x pertencentes aos reais, tal que x é maior que A. A representação geométrica vai ser tudo que é depois de A, com a bolinha aberta no A. Para se aprofundar um pouco mais no assunto desta aula, você pode consultar o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, do Gelson Iese. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Bom estudo para vocês e até lá!